Bem-vindos todos a mais um Trending Topics em Psiquiatria. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Mais uma vez falando um pouquinho de como é que é o Trending Topics, qual é o formato da gente. Eu coloquei aqui, mais uma vez falando para vocês, a gente vai ter um moderador e nós prometemos sempre a mesma coisa, ter um psiquiatra, 2 especialistas de outra área. Pode ser 2 médicos, mas especialistas de outra área. Pode ser um político, um antropólogo, o que quer que seja. O nosso interesse é que nós possamos debater com outros interesses aqui dentro. Esse Trending Topics vai ser o primeiro Trending Topics, entre outros, sobre tecnologia. Tecnologia é um assunto que interessa a gente de qualquer jeito, né? Assim, não tem como. Tecnologia está aí no DNA da gente há muitos anos. Desde, sei lá, a invenção da roda, desde, sei lá, o foguete. Só que, pelo menos a meu ver, eu acho que tecnologia nunca foi tão desafiadora quanto agora. Nunca se desenvolveu tão exponencialmente quanto agora. Eu acho que é um assunto que traz o interesse da gente, porque todos nós ficamos seduzidos e sem saber exatamente o que fazer com esse instrumento que sempre teve na mão da gente, mas que vem se modificando cada vez mais nas nossas mãos. Aliás, eu estou com um celular, como se fosse um celular aqui, né? A tecnologia está dentro da mão da gente, como um celular vai se transformando na mão da gente, nas suas funções, né? Então, a gente quis trazer esse tópico da telemedicina, como nós teremos um tópico de mídia digital, como a gente vai ter tecnologia, o fim do profissional psíquico. Porque também tem essa questão, telemedicina está aqui, e o que impacto vai ter a telemedicina para um profissional psíquico, na psiquiatria? É uma pergunta. E como é que vai ser a telemedicina para nós, psiquiatras, e para os médicos em geral? Então, enfim, queria chamar a Tatiana Moia, que é a nossa moderadora, por favor, que vai chamar os outros. Obrigada, Tatiana. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. A ideia desse Trending Topic veio muito em função também da resolução do CFM, da regulamentação da telemedicina em fevereiro, que gerou muita polêmica, por vários motivos. Um deles por não ter consultado amplamente a classe médica brasileira. E desde então esse tema tomou uma relevância muito forte, grandes discussões, divergências, e aí nós achamos que era muito pertinente fazer esse Trending Topic em telemedicina. É inegável que a telemedicina tem possibilidades infinitas, como, por exemplo, facilitar o acesso. Eu acho que o acesso é a grande coisa da telemedicina. Porém, tem muitos aspectos também que são desafiadores, como os aspectos éticos, os aspectos legais, a própria regulamentação. E aí, em função disso, a gente montou essa mesa, que é uma mesa que eu considero bem heterogênea, bem rica, com vários pontos de vista. E que contempla esses aspectos todos que eu citei agora. Então, eu gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. André Bolchan, que é doutor em Ciências Médicas e coordenador de ensino e pesquisa do Hospital Procardíaco. Bem-vindo. O Dr. Miguel Aguiar Neto, que é médico, é doutor em Tecnologias de Informação em Saúde e doutor de Administração em Administração em Saúde. E, por fim, para estar discutindo os aspectos legais, éticos, o doutor Palvani de Moraes, que é livre docente, doutor em Psiquiatria, honorário de Academia Nacional de Medicina e psiquiatra forense. Bem-vindo.
gente vai, assim, vamos fazendo algumas perguntas, né, rodadas de perguntas. A gente vai debater entre, né, os debatedores e depois a gente vai abrir para a plateia no final para estar, enfim, questionando, fazendo perguntas adicionais. Então, eu gostaria de começar né, questionando o Beauchamp, porque o Beauchamp tem uma experiência muito interessante no pró-cardíaco. Né? Então, eu queria que você nos falasse um pouco, Beauchamp, da experiência que você tem com telemedicina no pró-cardíaco, que eu acho que é muito rica, muito ilustrativa do potencial. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite do Dr. Brasil, Anilício, muito obrigado, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. Para discutir um tema tão importante, eu acho que telemedicina, como você salientou, é a bola da vez da discussão da assistência médica, como é que a gente pode fazer para poder otimizar esse instrumento que a gente já sabe do valor que ele tem. E hoje a gente está aqui basicamente para poder ver exatamente como é que a gente lida melhor com essa ferramenta para poder beneficiar os nossos pacientes dentro de um limite que a gente vai ter a oportunidade de falar durante a noite. No pró-cardíaco especificamente, o que nós temos funcionando desde 2013 é um serviço de telemedicina para atendimento do acidente vascular cerebral. Esse é um desenho que foi inicialmente planejado para atender somente os pacientes com AVC, mas que, frente à demanda, acabou se tornando um pouco mais amplo e atendendo também outras situações neurológicas agudas. Em 2013, esse projeto ele se inicia por conta da identificação de um gap de atendimento desses pacientes em fase aguda, e o acidente vascular cerebral, naquela ocasião, era a primeira causa de mortalidade no país, fica ali pau a pau com a doença isquêmica coronariana, mas sempre que a gente tem uma dificuldade maior no controle da pressão arterial, o acidente vascular cerebral ele aparece como a primeira causa. Então, o que nós, na realidade, imaginamos foi como é que nós poderíamos estabelecer uma rede de assistência para outras unidades no sentido de otimizar essa abordagem terapêutica. E aqui nós tivemos o nosso primeiro grande desafio, que foi a tecnologia. Naquela ocasião, quando nós imaginamos que nós pudéssemos atender pelo menos 5 ou 6 outros hospitais ou centros médicos que atendiam pacientes neurológicos agudos, ficou muito claro que a gente precisaria de uma tecnologia fina, que pudesse fazer com que o neurologista que estava de plantão na unidade de emergência do hospital pró-cardíaco pudesse, através da tecnologia da câmera e do som, examinar o paciente à distância. Ou seja, lá na outra ponta, eu tenho que ter um outro médico, que naquela ocasião, e ainda hoje é assim, facilitaria esse approach. E isso começou a ser feito. Em 2013 para cá, nós temos 2.200 atendimentos de pacientes neurológicos agudos, sendo 650 com acidente vascular cerebral e 170 trombólises feitas. São a plateia de médicos, psiquiatras e psicólogos, mas o trombolítico efetivamente é a estratégia terapêutica que a gente pode, de alguma forma, mudar o prognóstico desses pacientes que já tiveram um evento. É lógico que o controle de fator de risco é importante, mas depois do evento a gente precisa de um fármaco que possa permitir a perfusão cerebral. E com isso a gente salta de alguns hospitais que nunca tinham feito uma trombólise, hoje a gente tem 10, 15 trombólises em hospitais gerais. Além disso, a gente atende alguns centros médicos do sistema de saúde da United, sempre dando esse suporte e apoiando. E, além disso, uma das questões que sempre é levantada, além de, naturalmente, aspectos éticos e que a gente vai falar a seguir, é sobre a satisfação do médico. Eu acho que isso é uma coisa importante, e a gente tem uma pesquisa com 36 profissionais que trabalham em outras unidades, e 35 dos 36 se sentem altamente satisfeitos com a instalação da telemedicina no sentido de poder dar esse suporte. Então, eu acho assim, a nossa experiência é uma experiência muito rica do ponto de vista de demonstração da atuação da telemedicina na fase aguda de uma doença de alta prevalência e de altíssima mortalidade. Então, eu acho que esse é o grande gol que a gente conseguiu fazer dentro de um hospital cardiológico. Por que AVC e não infarto agudo do miocárdio? Porque naquela ocasião a gente entendeu que o approach do acidente vascular cerebral via telemedicina nos traria, e aos pacientes também, um retorno assistencial muito maior.
de pacientes que viriam a falecer ou ficarem sequelados para o resto da vida, se muda a história, né? Muito recente. Vamos lá, Miguel. Nos fale, assim como o doutor vê o uso da tecnologia dentro da medicina e da relação médico-paciente. Bom, obrigado pelo convite também, eu estou com vontade de estar aqui discutindo isso com vocês, né? Eu lido com tecnologia computacional, né? Especificamente tecnologia da informação em saúde, tecnologia de computação de dados e informação. Mas por conta disso, eu vou me permitir fazer algumas considerações com relação à tecnologia. A tecnologia faz parte, na minha opinião, da nossa profissão. Toda vez que desde que o primeiro médico enrola o jornal e encosta no tórax de um paciente na Inglaterra, né? Isso é uma tecnologia, né? E na época ele sofreu duras críticas de que estaria se distanciando do paciente. Duras críticas. Antes encostava o pavilhão auricular. Aí, a partir dali, ali nasce o estetoscópio. Assim, eu sempre tive o entendimento de que a tecnologia, na realidade, é um instrumento para você tentar entender o paciente. Nosso objeto é o paciente, nosso objeto é a pessoa, é a doença, é o paciente. As tecnologias, elas estão aí só para nos ajudar a entender melhor essa pessoa, perceber melhor essa pessoa, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado para justamente essa tecnologia não afastar desse objeto, né? E tem que estar o tempo todo fazendo essa reflexão mesmo, né? E hoje em dia, ainda mais, porque, por exemplo, se a gente faz se a gente, por exemplo, esse exemplo que o Beauchamp falou, né, que você faz um exercício de telemedicina e tem um colega lá do outro lado, hoje em dia a gente já tem tecnologia que o colega do outro lado não vai ter necessidade de estar. Mas, quer dizer, eu tenho equipamentos sofisticados e sensores sofisticados, de maneira que eu não preciso do colega do outro lado. Eu estava numa discussão com a Teva, há uns 2 anos atrás, eles fazendo a visão. A Teva é a maior indústria de genéricos do mundo, né? E aí eu cito isso muito nas minhas palestras, porque eles nos dão um exemplo de uma pessoa fazendo um bronco. Você é um paciente, está em casa, dormindo, faz um broncoespasmo, dormindo. O sensor no pulso percebe o broncoespasmo, conecta com o celular, toca o alarme para atender o paciente, liga direto para a emergência ao mesmo tempo, a emergência de contato desse paciente. O paciente acorda, o celular está em contato com o médico dele, presta atenção. Ele começa a conversar com o médico recebe todas as informações no computador da emergência, do ponto de saúde onde ele está, é o médico daquele paciente, conversa com aquele paciente, percebe os dados, percebe tudo, prescreve, aperta o botão no computador da emergência onde ele está, uma impressora 3D na cabeceira do paciente, a imprimir o medicamento do paciente. Isso é a visão de futuro, é isso que a Teva está trabalhando como indústria farmacêutica para daqui a 25 anos. Aí na discussão eu levantei o seguinte ponto, falei, escuta, quem garante que ele vai tomar?
Como é que eu vou prescrever um troço à distância? Esse cara vai tomar um medicamento na tua mão, doutor, nós vamos imprimir o medicamento com um chip. Aí o senhor ele vai engolir, o senhor vai ver um computador da emergência, o chip descendo pelo esôfago até o estômago. Aí eu falei, então tá bom, então tá bom. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de tecnologia que vai muito além do que a gente imaginou. Está quase tudo sendo possível. Né? E aí a gente realmente tem que ter muito cuidado e nos envolver cada vez mais nessa discussão, porque as tecnologias que são mais afetas ao objeto da nossa especialidade, por exemplo, se eu estou tratando de um AVC, se eu estou fazendo uma trombose, se eu vou colocar um stent, a gente tem o hábito de se envolver mais, né? De nos envolvermos mais nessa discussão. Mas as tecnologias que estão ligadas à informação, como até prontuários eletrônicos, informações de dados, tal, a gente tende a não se envolver e fica caudatário na discussão e às vezes isso não nos traz benefício, né? Como por exemplo o prontuário eletrônico que ninguém gosta, né? Ou alguma outra tecnologia que ninguém gosta, que a gente vê que é incorporada, mas a gente tem muita dificuldade de adotar na nossa prática do dia a dia, porque ela atrapalha a nossa prática. Essa reflexão a gente tem que começar a fazer. Aproveitando o gancho aí, gostaria de perguntar para o Dr. Talvani, né, quais são os riscos, né, os potenciais riscos legais e jurídicos, Talvani, da telemedicina? Obrigado, Tatiana. Boa noite a todos. Agradeço o convite também, que foi trazido pelo Aconta no Brasil, endossado pela Analice, e a Tatiana muito bem conduziu tudo. A reunião muito bem organizada. Agradeço também a presença dos companheiros aqui. Olha, toda vez, eu tenho um modo de pensar, toda vez que surge um avanço tecnológico, isso é histórico, desde o homem das cavernas, há sempre uma espécie de frisson diante do avanço, e o que desperta muitas vezes fantasias, terror, alimenta, por exemplo, toda a indústria da ficção, do cinema, do teatro, da literatura, porque nós, seres humanos, somos muito tendentes a manter a nossa posição conquistada e assumir uma posição também de zona de conforto. E está acontecendo isso com a telemedicina, a meu sentido. Eu sou mais entrado em anos, como costumo dizer, sou jovem há mais tempo do que todos aqui, e eu senti isso ao longo da minha vida de estudante de medicina, de médico, né, de estudioso da psiquiatria. Sempre que surge alguma tecnologia nova, isso assusta. Assusta o leigo como assusta nós. É a fantasia do aprendiz de feiticeiro, né? Que quer enfrentar o novo, dominando a técnica e acaba morrendo afogado, né? Quando desperta a fonte da pedra e depois não sabe como parar quais as palavras mágicas. Isso é natural no ser humano. Na medicina isso acontece também. Nós temos uma tendência a ficar numa zona de conforto pelo conhecimento que tivemos, pelo estudo ao qual nós nos dedicamos, etc. Mas eu queria falar bem da questão do paciente, da relação médico-paciente. Você perguntou da questão legal e ética. É claro que não está pacificado isso. Isso é uma novidade, não é só para a medicina, como uma novidade para o direito e para as regras éticas. O direito, aliás, é comum nas faculdades de direito, comentar entre os estudantes o seguinte, que é uma frase clássica: enquanto a sociedade está sendo, o direito é. Vale dizer, em termos do verbo, a sociedade está sempre na frente do direito. As regras vêm a posteriori. A formação e o estabelecimento de regras vem depois. Portanto, a matéria não está pacificada, ao contrário. O que eu vejo como dificuldade, que vai ter que ser pacificado, é a questão da responsabilidade profissional do médico nessa relação tecnológica. Porque enquanto houver, como foi dito aqui, uma relação médico para médico, médico com colegas que têm uma certa deficiência em determinada área e que consultam um centro que tem condições de responder,
aí tudo bem. O problema é quando, nessa ponta do paciente, não tiver um médico. Tiver alguém, ou uma máquina, que possa responder e orientar. Aí eu acho que houve uma desumanização, isso me preocupa muito. Eu acho que a medicina, ela tem que ser humana, fundamentalmente. E para isso, o fator emocional do contato, principalmente em psiquiatria, é fundamental. Então essa é a única ressalva que eu faço, Tatiana, no sentido que eu acho que vai haver uma tentativa de resolver isso no direito e na ética, mas não vai resolver, porque a tecnologia avança mais. Eu diria, adaptando a frase dos estudantes de direito, enquanto o direito e a ética são, a tecnologia está sendo. Então há um avanço que é inegável e que vai ajudar todos nós, não há dúvida. Tem gente que tem medo disso. Eu, embora seja idoso, eu não sou velho. Então eu não tenho medo desse avanço. Há colegas que estão apavorados. Eu convivo muito com colegas da minha faixa etária e mais velhos, eles estão, não, mas isso aí vai gerar um problema. Isso é uma luta econômica. Vão tirar os pacientes da gente para formar núcleos de atendimento de melhor qualidade. Eu acho, sinceramente, desprezível esse argumento. Então, eu queria dizer que a posição é essa. A lei ainda não alcançou esse avanço. Ainda está vindo. Esperamos que ela chegue a um ponto de consenso e de pacificação dos conflitos que podem surgir. Pessoal, para compartilhar, semana passada aconteceu nas Nações Unidas, em Genebra, o encontro AI for Good. AI, Inteligência Artificial for Good. As Nações Unidas ela tem uma unidade chamada ITU, não é Infecção do Trato Urinário, International Telecommunication Unit. A International Telecommunication Unit, eu faço essa piada, porque quando eu li a ITU pela primeira vez, porque a gente que é médico é ITU, né? Não, para quem é médico, está na cara. Essa unidade ela tem dois grupos, eu faço parte desses dois grupos, o grupo de inteligência artificial para a saúde e o grupo de blockchain. E o grupo de inteligência artificial para a saúde está discutindo isso. E ficou decidido, isso já está decidido, né? Quer dizer, a responsabilidade é sempre do médico, não importa a máquina ou o engenheiro, ou o que estiver do lado de lá, vai simplesmente ser suporte. Não vai poder tomar decisão, isso é uma determinação das Nações Unidas. Não vai poder tomar decisão, ele pode sugerir, ele pode fazer o que for, né? Mas a decisão final é do médico, do lado de cá, entendeu? Isso é um dos pontos muito chatos, muito batidos nessa discussão. A responsabilidade penal e civil é do médico. É do médico, exatamente. Né? Aproveitando o gancho aí da responsabilidade das limitações, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios da telemedicina, né, suas possibilidades e seus limites, e você falasse do gargalo, você falou que acho que a teleimagem, né, você chegou a falar disso, não? Fala um pouquinho disso. Eu acho assim, quando você abriu o encontro, você trouxe logo a palavra acesso. Isso. Eu acho que é o que vem na cabeça de todo mundo quando a gente pensa em telemedicina. A gente vive num país de dimensões continentais, populações ribeirinhas, no sertão longínquo, e que não tem absolutamente acesso a nada. E é preciso que a gente pense como chegar lá da forma mais eficaz, levando algum tipo de boa experiência para quem for atendido na outra ponta e dentro de um custo que seja absolutamente razoável. E dentro dessa equação, a telemedicina é imbatível, porque a gente vive num país que tem 1,5 médicos por cada 100 mil habitantes. É metade do que a gente precisa, e além disso eles estão mal distribuídos. Então não adianta achar que a gente vai chegar lá no interior e colocar com mais médicos, seja com o que for, a gente não vai conseguir, porque a Inglaterra não conseguiu, não somos nós que vamos conseguir. No interior do interior a gente não vai ter acesso. Agora, é possível que a gente tenha profissionais de saúde, agentes de saúde, que eventualmente possam até fazer
essa é lógico que também, lá naqueles lugares mais longínquos, a tecnologia também é um problema. Então é preciso que a gente esteja ciente de que não, para chegar lá, o nosso principal discurso, que é o acesso, esse acesso ele precisa estar consubstanciado dentro de uma base tecnológica bastante... Agora, indiscutivelmente, quer dizer, no modelo que a gente vive hoje, a telemedicina, ela é uma oportunidade enorme para que a gente possa melhorar o nosso modelo. Hoje muito se discute, eu vinha conversando com o Miguel, o valor em saúde. O valor em saúde hoje é uma coisa muito... está em voga. A gente, toda semana tem um evento de valor em saúde. Eu teve terça-feira no Milagres, eu tive semana passada no outro, e toda semana a gente encontra... O que é valor em saúde? Valor em saúde é uma equação que você vê a adequação do que você está fazendo, multiplicado pelo resultado clínico, que é aquilo que você está querendo, a experiência do paciente pelo custo. Coloca a telemedicina aqui, é tudo que a gente quer. A gente melhora o resultado clínico, a gente tem uma boa experiência do paciente, só que um custo mais baixo e feito de uma forma adequada. Isso é valor em saúde, é isso que a gente discute hoje. Não é fazer 3 tomografias por semana em quem tem dor de barriga, isso não é valor em saúde nenhum. Valor em saúde está a gente poder fazer o que é preciso ser feito. E a telemedicina aí, ela se encaixa como uma luva. E é preciso também, quer dizer, que a gente olhe para essas vantagens de acesso, não só da atenção primária ou do especialista, ou eventualmente das outras formas que a gente tem de chamar de telemedicina, que há quem conteste a generalização do nome, né, Miguel? E aí a gente pode falar um pouco, porque tem teletriagem, teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, e vai por aí afora. Na realidade, hoje a telemedicina, a gente tem, ela funciona na assistência, mas ela funciona na teleeducação, ela funciona na emissão de laudos, ela tem todo um campo que ela pode transitar, levando benefícios ao paciente. Quando a gente fala em telemedicina, a primeira coisa, para quem não discute essa coisa no cotidiano, o professor Talvani chamou a atenção aqui para a questão da possível reserva de mercado que possa estar havendo contra a telemedicina. Esse é um assunto que eu não discuto. Esse eu me recuso a discutir porque eu acho que não cabe esse tipo de discussão de, olha, eu vou perder pacientes se a telemedicina... Isso não cabe. Isso para mim está fora do patamar da discussão. Eu acho que a gente pode discutir todas as outras coisas, menos essas, porque o que a gente tem que pensar é que eu estou levando o melhor cuidado ao paciente. E quando a gente fala das possíveis limitações, eu acho que tem algumas barreiras tecnológicas que a gente precisa enfrentar, não barreiras tecnológicas no sentido de como a gente conduz isso no Rio de Janeiro, mas essa que eu dei o exemplo lá no interior do Piauí, como é que eu vou fazer para poder atender, para poder ver um traçado de um eletrocardiograma, por exemplo. Então, esses tipos de limitações eles vão acontecer. Além disso, tem um aspecto, professor Talvani, eu vou me permitir só assim, jogar a bola assim para o senhor, porque está chegando em 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados. Que isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer, sim, uma modificação no modus vivendi da telemedicina, ou da tele, chamemos o que quiser. E eu só queria deixar claro, o professor titular de telemedicina da Universidade de São Paulo, que é o Chau tem uma frase que eu acho muito boa: telemedicina é medicina. Como é que pode achar que telemedicina é uma coisa do outro mundo? Telemedicina é medicina. A gente está usando um recurso para fazer o que a gente aprendeu a fazer com a medicina. Agora, esse critério do que eu posso e do que eu não posso fazer pode até ser orientado pelas sociedades, mas a decisão é minha. Porque quando o paciente liga para mim e fala assim, olha, o que houve? Não, um paciente de 30 anos, que ontem abusou um pouquinho na festa que ele foi, e está com uma dor epigástrica, e quer saber se é alguma coisa importante ou não é. Eu conhecendo ele, eu posso falar, olha, toma um Pantozol, uma coisa qualquer, e me liga mais tarde ou amanhã para falar como você está. Essa mesma dor epigástrica, no homem de 70 anos, que é diabético e hipertenso, é um outro cenário. Quem é que resolve se ele vai para o hospital ou não vai? Sou eu.
que sou médico, a responsabilidade é minha. Então, o frisson, ele pode ser resolvido pelo seguinte: olha, você pode fazer o que você quiser, mas a responsabilidade é sua. É sua. Traz para você a responsabilidade e se resolve isso. Então, a gente precisa ser mais claro nessas colocações, para não ficar pensando, não, eu vou usar e aí sim, não sei o que, pode. Então, vamos botar as cartas na mesa e falar, olha, é um excelente instrumento que precisa ser um pouco melhor balanceado no seu uso, como tudo que a gente conhece em tecnologia que chega. E depois a gente vai ter que ter quer dizer, o desbalanço não ocorre, né? O pêndulo que vai de um lado para o outro, né? Então, isso vai chegar uma hora que a gente vai encontrar esse momento aí mais adequado. Então, acho que um aspecto importante que você tocou, usou a palavra aí, é instrumento. A gente tem que ver a telemedicina como instrumento de trabalho. Assim como existe o estetoscópio, o estigma, é um instrumento de trabalho. Muita gente acha que vai superar a clínica, a semiologia. Não vai. É um instrumento que melhora as condições de observação. Por isso eu falei há pouco, eu acho que os colegas que temem o progresso da telemedicina estão mal informados. Na realidade, é uma maneira nova, instrumental, de tratar o velho problema da relação do médico com o paciente para tratar ambos com o interesse de tratar a doença, o mal, aquilo que está afligindo o paciente. Então, esse aspecto eu acho que é instrumental, é muito importante a gente considerar. Porque é uma espécie, falei no início, né? Então, existe uma ideia de é um fantasma. A telemedicina não é fantasma nenhum. E é meio, não é fim. Isso é importante a gente saber. O fim é o tratamento do paciente, o atendimento do paciente. A telemedicina é meio. Quanto melhor, melhor para o paciente, melhor para o progresso médico, para o atendimento médico. Não há que temer esse aspecto. Eu não estou aqui fazendo propaganda da telemedicina, mas estou chamando a atenção sobre essas ideias que muitos dos colegas têm. Bom, isso aí é um absurdo, vocês estão tornando a medicina muito afastada do doente. Nada disso, ao contrário, mais próximo. Usar tecnologia é muito importante. Claro que em certas especialidades, eu sempre falo isso, na psiquiatria, por exemplo, há uma dificuldade grande, porque é muito importante na relação do paciente com o psiquiatra o calor humano, que eu falei há pouco, o aspecto humano, né? E o emocional de ambos, e os psicanalistas aqui sabem melhor do que eu, que Freud chamou de transferência e contra-transferência, isso é impossível na relação com a máquina. Na realidade, isso é um aspecto eminentemente humano, emocional. Mas não é isso que está se discutindo. Pelo menos eu acho que os colegas entendem assim. O que está se discutindo é a aplicação de técnicas modernas, muito valiosas, como foi falado aqui, para melhor e mais eficazmente atender o paciente. Então, esse aspecto eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque é um instrumento, né? É uma forma de usar a máquina. Eu acho que aquele diálogo do Kubrick colocou no 2001, no final do filme, é perfeito para mostrar esse aspecto. Quando o computador, pretendendo tomar conta, né, da nave e dominar o capitão da nave, ele se socorre de um meio muito simples e prático. Ele desliga a tomada e o computador para. Então, não precisa ter medo da máquina, basta desligar a tomada. Quero aproveitar essa fala do Talvani, do desconforto do médico com a tecnologia, né? E pedir para você falar um pouco da sua visão, assim, de como o médico deveria se posicionar frente à tecnologia e do processo de desenvolvimento dos recursos tecnológicos para a telemedicina. Né? Porque eu acho que é um processo que o médico intuitivamente não gosta de participar, porque o médico não é tecnólogo, mas deveria, né? A minha visão é muito clara, né? Muito clara. A gente
a gente vive um processo do que a gente chama de tech intensity, ou seja, o volume de tecnologia que está chegando na nossa prática, ele aumenta, ele é volumoso e ele é rápido. E ele é assim, entre aspas, um processo imparável. Os colegas que não, me perdoem a palavra inventada, os colegas que não tiverem o que os americanos chamam de technology, se não for tech savvy, né? Se você não for um cara que se envolve com essa questão da tecnologia, aprende a utilizar essa tecnologia em seu benefício, entende essa tecnologia quando ela está chegando, a telemedicina, no caso, aí sim você vai ser substituído. Aí você não vai ter mais espaço. Isso está claro, isso está absolutamente claro. Ou então você vai para um rincão, porque não tem nem telefone, não tem internet, não tem nada, e você vai tratar das pessoas lá. Né? Então, assim, a maneira como essa tecnologia, as tecnologias de modo geral, elas estão entrando na nossa prática, estão alterando o nosso processo, até a forma como a gente faz, até a escola médica vai ter que mudar. Né? Eu vou ter que começar a entender como é que eu lido nessa relação com o paciente usando a telemedicina, eu vou ter que entender qual é o programa que eu estou usando, que botão que eu aperto, como é que eu faço, como é que eu interajo. Quando tiver inteligência artificial, no meu caso dessa discussão, eu também vou ter que entender como é que eu me comunico e o que eu faço com essa inteligência, o que eu recebo disso. São coisas que vêm para aumentar a nossa capacidade de trabalhar e não nos substituir. Isso já está... Isso Quem se aproximar de vocês, quem se aproximar dessa discussão de uma maneira diferente dessa, né, tá fadado ao fracasso. Né? Quer dizer, todas as grandes techs, todos os comitês, todos os grupos de discussão, eles vão nessa direção. Ou é para aumentar a capacidade de trabalho, porque a gente tem uma população cujos programas de saúde estão aumentando, a população está ficando mais idosa, né? A gente está tendo problemas de saúde cada vez mais para lidar, né? É uma carga, é um peso muito grande para o sistema, no mundo todo, não é só no Brasil, né? E a gente vive uma tendência de declínio da quantidade de profissionais de saúde. Então a gente vai precisar realmente de ferramentas que aumentem a nossa capacidade de lidar com as pessoas, que aumentem a nossa capacidade de trabalhar, ou de decidir, ou tudo mais. Né? E, por exemplo, se vocês imaginarem, e isso é um fato, né? Que um paciente ele vai produzir só de informações de saúde ao longo da sua vida 300 mil livros, ninguém vai ler isso, gente. Né? Ninguém vai ler 300 mil livros. A gente vai precisar de instrumentos, a gente vai precisar de tecnologias e ferramentas para organizar essa informação para a gente poder decidir. Tá? Porque a gente está produzindo muito dado, produzindo muita informação, né? E a gente simplesmente não vai dar conta de ler isso tudo. Humanamente, cognitivamente, nós vamos precisar de outras ferramentas para nos ajudar. Né? E isso vale para a telemedicina. Quer dizer, a gente tem que realmente, como profissionais, começar a pensar como é que eu vou introduzir e conhecer essas... Que tecnologias estão surgindo na minha especialidade que eu posso estar aprendendo e que eu posso estar tentando me relacionar melhor com ela. Né? Porque se você deixar por conta de ir no cinema, por exemplo, na Hollywood, não ajuda, né? Qualquer inteligência artificial, tecnologia que aparece, ou vai te matar, ou vai te destruir, ou vai dominar o mundo, é sempre assim. Né? Você vê o Vingador do Futuro, o Hall teve um surto psicótico e queria tomar conta da nave, se amotinou pelo computador do Kubrick. Né? Isso foi o primeiro, 2001, no espaço. Depois você vê o Exterminador do Futuro, que quer matar todo mundo. O outro é o Skynet, né? O Vingador lá na Era de Ultron, a primeira fala que o Ultron fala é isso: o ser humano não presta, vamos destruir o mundo. Então, é um imaginário negativo que não corresponde, né? Que a gente tem que estar atento para não ficar
com aversão ao novo e à tecnologia por conta desse imaginário que vem dos filmes. É repetitivo. Desde o Frankenstein. São todos assim. O homem perseguido por si mesmo. Sempre. Miguel, e o médico que quiser, né, se atualizar em ferramentas da sua área, você acha que o melhor caminho é o quê? O congresso de especialidade ou o congresso de tecnologia e medicina? Que, por exemplo, aqui é uma plateia de psiquiatras. Né? O que você recomenda? Eu acho que são as duas coisas. Né? Você tem os congressos das especialidades, eles vão acabar atraindo as soluções tecnológicas dos congressos de especialidade. Eu não tenho como produzir uma solução tecnológica sem levar ela num congresso e apresentar ela num congresso de psiquiatria, se ela é uma solução para essa área e essa especialidade específica. Então, elas vão acabar indo para lá. Né? Mas, e também tem outro movimento, né? Quer dizer, mas assim, de uma maneira geral, são os congressos de especialidade, são as revistas técnicas, as revistas técnicas a respeito disso, desse assunto, revistas a respeito de tecnologia, revistas de saúde, os jornais, os periódicos e tal. Isso vai chegar para a gente assim, né? Eu ainda não sei se futuramente a gente vai começar a ver isso desde a faculdade, né? Mas é um outro, vai ser E como um outro futuro. separar aquilo que estão querendo te vender por uma questão, né, de pressão de grupo, do que realmente é útil e fisiológico para você? Né? Por exemplo, às vezes eu tenho esse dilema com um prontuário eletrônico. A gente estava, né, acho que foi o Bruno, né, Bruno? Você que me escreveu, né, perguntando o que eu usava. Às vezes é difícil isso, né? Você pergunta para os colegas, cada um dá uma opinião, você fica tentando escolher o melhor, aí depois você vê que eventualmente o melhor é o mais caro, e lá na frente é um preço, às vezes impagável. Né? Como caminhar, trilhar esse caminho, né? Acho complexo isso. Você tem que escolher a tecnologia que melhor se adapta ao seu processo de trabalho. Na realidade, essa discussão é uma discussão de processo de trabalho, né? É uma discussão de conhecer o seu processo de trabalho. Você acaba sempre caindo na gestão clínica do paciente, na gestão do paciente, como é que essa tecnologia se encaixa nessa gestão. Né? Se isso agrega valor à gestão, muito bem. Se isso não agrega valor à gestão, é melhor nem colocar, gente. E às vezes essas coisas são empurradas para a gente, na realidade. Você chega num hospital, numa praça, num lugar, e você já tem um determinado sistema funcionando, que na realidade ele consome muito mais tempo do que deveria e não devolve o valor que ele teria que devolver, né, para a sua prática clínica. Isso é comum. Os prontuários eletrônicos hoje em dia a gente tem 10% de taxa de utilização de prontuário. A gente tem uma cobertura ridícula no país com relação a isso. Né? Mas os prontuários, na realidade, eles são mais instrumentos de saber o que foi feito no paciente em termos de faturamento e cobrança do plano de saúde, do que efetivamente o que o paciente tem. Então, a gente está interessado em ter, isso é a minha percepção. Né? Minha percepção, perdoe si, mas essa é a minha percepção. Eles estão muito mais voltados para se perceber o que foi feito para cobrar o plano de saúde do que simplesmente ser um instrumento onde eu esteja colocando informações e esteja devolvendo para mim informações que me ajudem a cuidar do meu paciente. Eu, como profissional de saúde, não quero nem saber, é uma coisa enfadonha que não acrescenta nada para mim, é mais uma obrigação de papelada e tudo mais. E isso acontece muito. É muito difícil você encontrar um prontuário eletrônico, por exemplo, coisa que você citou, né? Mais amigável, mais intuitivo, mais próximo do que de uma coisa que me ajude na minha prática clínica, né? Diária. Isso é um problema. Né? E nas minhas falas, nos lugares onde eu costumo palestrar, eu incentivo os médicos a estarem participando desse processo de incorporação dessas tecnologias novas, porque se a gente não participa, a gente acaba sendo, se a gente fica como caudatário disso, a gente acaba sendo vítima. A gente tem que participar do processo de escolha, do processo de incorporação, do processo até de... Porque você tem duas fases, assim, a tecnologia você incorpora. Se você incorpora ela corretamente, você tem chance dela ser adotada. Se você não incorpora ela corretamente, ela não vai ser adotada. Tá?
Então você tem prontuário num monte de lugar, você vai ver que os caras não adotam. Não adotam. Você vai escrever qualquer coisa, mas continua escrevendo no papel, né? E aí se você incorpora de maneira inadequada e a tecnologia não é adotada, não serve para nada a informação que tem lá. Não faz negar uma paciente que comprou um MacBook que é o último modelo, ela estava acostumada com Windows. Ela falou, Tatiana, eu me desfiz daquilo. É um pai do computador, mas é isso. Adotou uma tecnologia que foi, quer dizer, incorporou, mas não adotou. O Mac é um caso à parte, né? Você tem que dar pelo menos 3 semanas. Aí você passa raiva. A Apple isso é comum, né? Você tem 3 semanas de passar raiva, se você consegue vencer essas 3 semanas, você não larga nunca mais. É sensacional. Legal, só um detalhe, você falou em prontuário, nunca é demais lembrar para os médicos, né, que o prontuário é a única arma de defesa que o médico tem nas demandas judiciais. Você imagina? Então você tem que registrar tudo, porque os processos estão aí, houve uma judicialização franca no Brasil, tá? E hoje eu trabalho junto à justiça, eu vejo diariamente os problemas que são criados com os colegas. Exatamente por falta de anotação, por falta de descrição de processo cirúrgico, a medicação, acompanhamento, evolução, e tudo isso tem que estar registrado. Senão não tem saída. O médico às vezes, não, mas eu fiz isso, se enferma não escreveu. E se não escreveu, não existe. No direito se diz que o que não está nos autos não está no mundo. Exato. Então, se o documento não contém os dados, não existe. Isso que o professor Talvani está falando vale também para a telemedicina. Então, é preciso que os atendimentos... É preciso que os atendimentos de telemedicina, quando feitos, também sejam registrados. Quer dizer, não é um... Então, a legislação hoje exige que você também tenha essa documentação feita. Não é só liguei, falei, desliguei, orientei, um abraço até logo. Não é assim. Eu pensei em a gente abrir para a plateia. O que vocês acham? Que a gente pode ser? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém questiona? Você poderia dar uma palhinha sobre inteligência artificial em medicina? Sim. Vamos lá. A inteligência artificial começou a ser desenvolvida na década de 50. Essa fama toda e esse burburinho que acontece agora é porque agora nós temos capacidade computacional para que ela seja comercializada. Então são algoritmos que têm a capacidade de entender massas de dados não estruturados. O que é dado não estruturado? É dado que não está em planilha, é dado que não está em base de dados, é dado que não tem nome, assim, não tem aquelas colunas do Excel que você diz endereço, bairro. Não, bairro, isso é um dado estruturado. Tudo que está escrito na coluna de bairro é um bairro, tudo que está escrito na coluna de endereço é uma rua, ou é uma avenida, ou é uma coisa, isso é um dado estruturado. Com o crescer das tecnologias, a gente teve o surgimento de uma massa de dados não estruturados, né, que a gente chama de Big Data. 80% dos dados existentes atualmente que estão por aí, eles são não estruturados. São frutos de pegadas digitais que a gente deixa por aí. Essa massa de dados não estruturados, só os algoritmos de inteligência artificial conseguem ler, conseguem entender, porque eles têm uma característica que é uma palavra brasileira que eu aprendi primeiro em inglês, depois eu descobri que tinha em português. É serendipidade. É a capacidade de você entrar num determinado conjunto de dados e encontrar um padrão. Então, você solta, eu não tenho outro nome para isso, você solta o algoritmo na massa de dados. E aí encontra um determinado padrão e traz para você. Ah, esse é o comportamento que eu encontrei, você vai dizendo sim ou não, e ele aprende com isso. Por uma coisa que a gente chama de aprendizagem de máquina, machine learning, né? Ele também, por rede neurais, consegue ver. A inteligência artificial vai mimetizando as funções humanas, é isso. Então, computer vision é uma coisa que vai, assim, afetar demais o trabalho dos colegas cardiologistas. Mas, assim, demais. Porque é muito mais eficiente do que o olho humano.
Tá? O reconhecimento de padrão, por exemplo, já fez com que tem um experimento que já aconteceu, já terminou na Dinamarca, aonde através você liga para o 190 e através do ritmo respiratório, do padrão respiratório e do padrão de fala, né? A inteligência artificial ela identifica se você está infartando ou não no telefone. Tá? A taxa de acerto era 98%, 99% e os médicos acertavam 70%. Quer dizer, ganhava dos médicos. Ela identificava na maneira como você falava com a atendente no telefone se você estava infartando ou não. Né? Isso você faz com treinamento. E aí treina, né? Treina. E esses processos, todos os processos da nossa prática que tiverem baixo teor cognitivo vão ser substituídos pela inteligência artificial. De cara. Os que tiverem elevado teor cognitivo não serão substituídos. Tá? Porque esses algoritmos de inteligência artificial, atualmente, como eles estão, eles fazem uma coisa só. Você aprende a ver imagem de pulmão, então ele identifica aquilo. Se você apresentar uma outra imagem, ele não vai saber. Então, eles não fazem associação. Eles têm uma capacidade de mimetizar o cérebro, as funções cognitivas humanas, mas não são funções cognitivas reais. Né? Então, tudo que for mais repetitivo, tudo que for mais de baixo teor cognitivo, será substituído. Como o nosso papel, a nossa profissão, por acaso, é uma profissão de elevado teor cognitivo. Então, tem muita dificuldade de ser substituída por esses processos. A gente vai ter esses algoritmos nos ajudando a decidir, mas não nos substituindo. Agora, as profissões de baixo teor cognitivo serão todas substituídas com certeza, por machine learning, por inteligências ou sistemas cognitivos. Né? Você vê isso, por exemplo, como é que é o nome? Call center. Tá? Já tem regras para você ligar para um call center em vez de te atender. O primeiro chatbot ele foi feito em 1965, se eu não me engano, foi um trabalho britânico, mas assim, de um primor incrível. Um volume de código que eu nunca vi na minha vida e as pessoas tiveram muita dificuldade de identificar se estavam falando de um computador ou de uma máquina lá em 1965. Ou uma pessoa. Né? Atualmente, a gente já está chegando mais ou menos numa situação onde você vai ter dificuldade realmente de identificar. E aí já está se criando regras onde a pessoa tem que se... O próprio robô tem que se identificar, dizendo, olha, você está conversando com um robô, você não está conversando com uma pessoa. Porque as pessoas não vão ter capacidade de distinguir daqui a pouco. Até depende de verificar o robô. Quando você preenche certos documentos, depois você tem que dizer, não sou robô. Não sou robô, exatamente. Não sou robô. Para evitar, exatamente. Porque você já tem... Você tem isso... Por exemplo, você tem algoritmos de análise de sentimento. Né? A gente tinha lá no meu trabalho, onde eu tive uma experiência, você passava o algoritmo num texto e ele dizia, não, você está muito nervoso, é melhor você trocar essa ou aquela palavra, esse texto está muito agressivo. Eliza, o primeiro, fazer psicoterapia. Exato. Era um robô. Exato. Tem isso. São coisas, são na realidade tecnologias computacionais, tecnologias de processamento, que vão nos dar a capacidade de ler os 300 mil livros do paciente e organizar essa informação. E aí traz, e mesmo assim, a dificuldade de organizar a informação médica é tão grande, porque a maneira como nós lemos estudos científicos, eu na minha experiência de treinar computador e participar de treinamentos de computador para sistema de apoio à decisão clínica, a maior dificuldade é ensinar o computador a ler esses estudos clínicos como nós lemos, nós, médicos, lemos. Porque ele fica nas percentuais dos estudos e tal, e a gente tem uma maneira de ler os estudos e já começa a fazer associação e inferências que a máquina não consegue fazer.
Então, ela ajuda, mas não ajuda muito. A maior dificuldade é fazer... A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de ensinar a máquina a ler estudos clínicos como nós médicos, né? Obrigada. Mais alguma questão? Boa noite, Raquel. Eu fico com uma dúvida, na verdade é uma dúvida que eu tenho há muito tempo sobre tratamento em medicina. Puxando um pouco para a nossa área da psiquiatria, mas acho que se enquadra em qualquer área. O doutor Volchan contou, né, sobre a experiência com o uso dos tomolíticos e a decisão, a ADC isquêmica, mas eu só consigo imaginar funcionando dessa forma, com outro médico na ponta que possa assinar, que possa prescrever. A gente já está num momento que não precisa desse médico, talvez não no caso citado, mas em algum caso, porque como faria assim isso? Eu acho que tem um pouco a ver, a minha dúvida na verdade, o Dr. Miguel falou sobre a questão da radiologia, né, e do computer vision, mas se a gente voltar atrás e pensar nas escalas visuais, na apreciação do radiologista pessoa, a quantidade de artefatos que essas imagens podem gerar, né, a necessidade de diferenciar o que é erro, do que é informação, o que é dado relevante, é muito importante, né, é fundamental. Imagino que o computador consiga fazer isso hoje com uma certa confiabilidade na radiologia. Mas em termos de as possibilidades de artefatos, de interferência na aferição dos dados que o médico da ponta de cá vai avaliar, e dependendo da complexidade, né, que essa informação tenha, e aí também puxando para a nossa área, o meu questionamento maior é esse: tirando o médico da outra ponta, como é que eu elimino essas distorções? Bom, primeiro, em relação a quais são os cenários onde a gente pode, eventualmente, abrir mão do médico do outro lado, e onde é que isso já vem, eventualmente, sendo feito, né? Talvez a Tatiana passe ainda pelas questões dos modos de telemedicinas que a gente pode ter por aí. Mas Miguel falou uma coisa que eu acho que é o núcleo da questão. Quanto menos dependência interpessoal aquela situação exigir, mais fácil vai ser da tecnologia chegar isoladamente. Isoladamente, eu digo, sem... Então, a gente já falou aqui da radiologia, né? E eu vivi uma experiência recente onde me apresentaram uma proposta de uma discussão sobre uma central de telelau, onde se abriria a mão de radiologistas em alguns hospitais para que houvesse uma central de lau. Eu acho que a radiologia das especialidades médicas é a primeira a começar a sofrer forte modificação. Só que não pode começar por hospital. Não pode. Se você pega uma clínica de radiologia em Copacabana, eu posso garantir para você que 80% dos laudos são normais. O raio-x de tórax, estou sendo barato na história. 80%, estou sendo bem econômico com isso. Daí para cima. Isso porque, quer dizer, na realidade, isso é resultado lá de exame mal pedido, eu não vou entrar nessa discussão agora. Esses 80% são 80% de laudos que a máquina não vai ter dúvida de falar que é normal. Agora, se aparecer um artefato, que eu não sei se é doença ou artefato, acabou, isso tem que ser visto por um olho humano, para poder falar que é artefato e não é doença, ou que é doença e não é artefato. Se houver qualquer fuga do padrão, o que está acontecendo, com o Miguel sabe dessa história muito melhor do que eu, é que esses processos eles têm sido aprimorados a ponto de sobrar realmente uma fatia muito pequena. A radiologia é o carro-chefe, mas a patologia já está junto. Já tem um padrão. Fugiu, vai lá o patologista ver. Entendeu? Mas a gente vai caminhar, de certa forma, para esse tipo. Patologista é uma especialidade de extinção.
Não tem patologista. Dermato. Dermato, assim, vai aparecer, porque o que acontece na história da especialidade? Então, eu falei aqui da patologia e da radiologia, que eu acho que é mais ou menos telediagnóstico, não sei como é que a gente pode chamar isso, mas é tele... Bom, aí vem aquela história de como é que é o negócio da... Como é que eu vou abrir mão do exame físico? Eu estou falando do médico clínico, né, que faz o... Como é que eu... A gente enxugar, das especialidades clínicas, a que mais se beneficia do exame físico, estou falando de medicina interna, é a neurologia. De longe é a neurologia. O exame neurológico bem feito é uma beleza, né? Quem sabe fazer o exame, quando você vê o exame neurológico bem feito, é de babar de ver um bom neurologista fazendo um bom exame neurológico. A gente vai caminhando em relação a especialidades de menor complexidade. Essa semana teve no Samaritano uma conferência sobre teleoftalmologia. O Gotenberg, presidente da UHG, é oftalmologista. Ele está absolutamente convencido de que a especialidade dele caminha para uma lente dentro de um iPhone, você vai botar no fundo de olho, vai mandar para o outro lado, o oftalmologista vai ver, vai falar, tudo normal, vai mandar embora. Pois não, tem aqui uma manchinha, tem um negócio, a retina está assim, está não sei o quê. Não manda embora não, manda lá para o consultório. Otorrino é a mesma coisa. Vocês entrarem na internet, você tem acoplado hoje ao interfone abaixador de língua, otoscópio. Então, hoje você tem uma... Bom, e aí, como é que é a lesão de pele? Será que não é importante eu palpar para ver se tem? Manda para o consultório, aquela história mostrando do doutor, saber o que ele vai fazer à distância, ou o que ele vai mandar para o consultório dele. Agora, o que a gente não pode é tentar, o que a gente precisa é tentar dar uma organizada. Por que a tecnologia está aí, ela chegou e está implantada? Aí não adianta, não, é verdade, está aí, e é boa, não é ruim. 74% dos hospitais americanos têm algum tipo de telemedicina. 24 dos 28 países da comunidade europeia trabalham com telemedicina. Então, assim, não é nada brasileiro, não está inventando coisa, isso é uma coisa que já está no mundo com a disseminação, que a gente precisa, na realidade, é encontrar esse balanço. Como é que a gente vai fazer isso aqui da melhor forma? E aí, eu acho que Miguel também tocou num ponto, passando meio rapidinho, mas assim, a gente vai precisar explorar isso um pouco mais na graduação, porque isso está chegando. Então, quando a gente fala em mudar currículo, né, quando a gente fala em mudar currículo currículo de competências e não sei o quê, de alguma forma vai passar por aí, porque não é possível que um médico hoje formado saia sem saber o que é essa ferramenta e todas as vantagens que ela pode trazer. Então, se a gente parar para poder pensar assim, olha, eu não quero entrar na história da telemedicina na psiquiatria, porque eu acho que o professor Talvani pode abordar isso com muito mais... A questão da humanização, o Shaw tem uma frase que é o seguinte, quer dizer, é lógico que é uma caricatura da história. O Shaw fala assim, que é o professor da USP, fala assim, então o que é humano? É ter uma consulta de 3 minutos? Ou deixar o paciente 10 meses com câncer de estômago sem poder fazer o diagnóstico? É isso que é humano? Isso é que é humano? Então, o grande problema da medicina é acesso. É lógico que isso é uma caricatura só da questão da humanização, mas assim, é óbvio que a gente precisa aprender a trabalhar e colocar o pêndulo para ir indo de um lado a outro sem bater no extremo, porque aí realmente a gente vai ter problemas. Mas quando eu falei na humanização, eu conheço essa história que o Shaw fala. Quando eu falei na humanização, me refiro a pegar um exemplo bem prático. Acho que a maioria aqui gosta de futebol. O que está acontecendo com o VAR? É tecnologia. Só que no final, quando vem a dúvida, tem que ser o humano para resolver. Você fala muito bem. O extraordinário é que vai ter que ser humanamente resolvido, porque a máquina não resolve. O algoritmo é previsto dentro de certos parâmetros, como o Miguel falou. Quando sai do parâmetro, tem que ser o ser humano mesmo. Então,
Está acontecendo isso no futebol, com o negócio do VAR. Está acontecendo na medicina, quando a interpretação, o colega esbarra uma interpretação diferente, excepcional. Quer dizer, o ordinário vai para a máquina, o extraordinário tem que ser conosco. Esse aspecto é que o colega não está começando, por exemplo, precisa que perceber. Aquele instrumento ajuda muito, mas não é absoluto. Esse aspecto é que eu gosto de observar, que às vezes o encantamento também do outro lado é fascinante. Você se torna escravo da tecnologia, como o Miguel falou aqui, da inteligência artificial, hoje tem tudo, né? Hoje eu fui surpreendido, tomei um susto, meu telefone começou a responder para mim uma série de coisas. Era a tal de Bia, do Bradesco. Já entraram lá e fala, conversa com você, você quer fazer um depósito? Qual é a conta? Eu digo, bom, baixou o espírito aqui no telefone. Então, esse aspecto é que eu acho que é importante na nossa reflexão, que eu trouxe aqui. A tecnologia é excelente, nos ajuda, é um instrumento fabuloso, mas não é tudo. Né? Não é tudo. Eu já vi colega completamente fascinado do outro lado, achando que está resolvido. Não preciso mais ler nada, não preciso mais examinar doente, está tudo resolvido. E não é assim. Quer dizer, eu estou exagerando nas tintas, porque nós temos tempo limitado, mas só para chamar a atenção de que a ciência tem essa característica quando traz algum instrumento novo. A gente fica fascinado. Né? É a namorada nova, né? O namorado novo. Né? É que ele fascina. Precisa verificar que a máquina não responde a tudo, até porque ela é alimentada pela inteligência humana. A chamada inteligência artificial é a inteligência humana tornada prática em termos de quantidade de dados, de manejo de dados. Tem que ter um humano para treinar. Mais alguma pergunta, alguma questão? Queria agradecer Miguel, Talvani, Bolchan, foi ótimo, muito obrigada. Acho que trouxe aí grandes. Só uma coisa, hein? O nome na próxima tem que ser tópico relevante em português. Né? Obrigada a todos. Obrigada a todos. Quero só anunciar para vocês que o nosso próximo tópico relevante. Alô, nosso próximo tópico relevante vai ser relações interpessoais em tempos de extremismo político. A gente vai anunciar para vocês quando vai ser. Obrigada, Andréa, obrigada.